Boa noite, queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estar com vocês, agora em um clima diferente, um período diferente. Fiz questão de colocar o vídeo institucional da IELB ainda do período da Quaresma e logo na sequência esse hino da Páscoa para lembrar e dar a ideia justamente de que nós saímos de um período da Quaresma, de um período em que nós olhávamos para o sofrimento de Cristo, para um período onde nós enxergamos o nosso Cristo ressuscitado. O Messias, o Salvador de todos, agora ele está assentado à destra do Pai. Do nosso Deus Todo-Poderoso, desse Deus de amor, desse Deus de misericórdia, deste Deus que também nos ressuscita dentre os mortos. E essa é uma excelente notícia que nós, como cristãos, nós podemos levar adiante. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de culto. Queremos aqui desejar que o Espírito Santo esteja guiando cada um de vocês, e que o coração de cada um também esteja preparado, esteja disposto a receber a palavra do Senhor, a receber o Espírito de Deus e a permitir que esse Espírito mude o nosso jeito de sentir, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. E podemos ter certeza, quando é mudado lá na fonte, aí sim a nossa vida é guiada pelo Espírito do Senhor. Nós queremos invocar a presença deste Deus, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós invocamos a Tua presença neste momento de culto e todos os dias da nossa vida. Amém. Se vocês tiverem algum pedido, algum agradecimento a fazer, irmãos, e queiram compartilhar conosco, vocês poderão deixar ali em nosso chat, do culto, e assim nós estaremos colocando vocês na oração, mas todos serão sempre incluídos na oração geral do nosso culto. Quero iniciar lembrando as palavras do Salmo 16, que foi justamente o salmo sugerido na liturgia para o final de semana que passou, quando nós lembramos o Santo de Deus. E esse salmo ele diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles.
O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Louvado seja o Senhor, que de fato nos faz essas maravilhas na nossa vida, na vida de todos nós. Nós queremos, irmãos, louvar o nosso Senhor com mais um belo hino, lembrando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Linda Páscoa, linda Páscoa já chegou. Linda Páscoa, meu Jesus ressuscitou. Ele vive lá na glória, entre os anjos a cantar. Linda Páscoa, também vou ressuscitar. Linda Páscoa, isto alegra o coração. Foi na cruz que Ele próprio conquistou-me salvação. Veio um anjo resplendente e a pedra se enrolou. Aleluia, aleluia, meu Senhor ressuscitou. Linda Páscoa, comemora, meu irmão. Por Jesus tu tens agora paz eterna, salvação. O sepulcro foi aberto e com isto o céu se abriu. Aleluia, aleluia, eis que Cristo ressurgiu. Porque Cristo ressurgiu, Ele abriu e Ele nos deu livre acesso ao nosso Pai. Então nós queremos falar com o nosso Pai em oração. Ó Deus de todo poder, de toda a graça e de toda a misericórdia, nós te somos imensamente gratos por mais um dia de vida, por mais uma festa que pudemos fazer com a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nos deu a graça de poder vermos com os olhos da fé o nosso Jesus saindo do túmulo e com Ele nós sairmos juntos. Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus não permanecerá no túmulo, mas sairá e receberá das tuas mãos a coroa da vida eterna. Pai amado, te somos gratos pelo nosso lar, pela nossa família, pelo sustento do nosso corpo físico e da nossa alma. Te agradecemos e te pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as nossas transgressões, Senhor. Nos lave, purifique e transforme a nossa vida para levarmos uma vida consagrada ao Senhor. Também rogamos que o Teu Espírito Santo esteja sobre todos nós neste momento em que nós queremos refletir sobre as Tuas palavras, que estas palavras estejam em nosso coração, hoje e para todos sempre, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Queridos irmãos, é uma grande bênção poder
de fato chegar na presença deste Deus de poder, poder abrir a sua palavra e ler esta palavra, poder meditar nesta palavra e aplicar essa palavra em nossa vida. E o texto do qual nós queremos meditar nesta noite é o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 9 a 11. Capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículos 9 a 11. E eu farei a leitura neste momento. Pobreza e riqueza é o título que a Escritura traz, a Bíblia traz. O irmão de condição humilde gloria-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. É nestas palavras que nós queremos meditar nesta noite, e nós queremos então em conjunto, lá na sua casa, onde quer que você esteja neste momento, nós queremos em conjunto confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos, antes da nossa mensagem, nós queremos cantar um hino que nos faz refletir sobre os nossos bens, nossa vida, nossos dons, e queremos consagrar tudo isto ao nosso Senhor. Então, cantemos o próximo hino neste momento. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo tempo que
Que bela mensagem. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu. É teu, Senhor. Nós somos do Senhor e isso é realmente magnífico, sabermos e crermos que nós temos um Deus de tanto poder que governa a nossa vida. Irmãos, nesse momento aí que o Espírito Santo nos conduza na meditação e na reflexão de suas santas palavras. Amém. Estimados em Cristo Jesus, nas últimas 3 semanas nós falamos já sobre o livro de Tiago. E é importante nós fazermos uma breve reflexão, lembrar daquilo que foi falado nos outros encontros, nos outros momentos, para podermos assim trazer para nosso contexto de hoje a mensagem. Nós temos lá no versículo 1 Tiago, provavelmente o irmão de Jesus, ele se declara servo do Senhor, e também aqui Senhor me referindo a Jesus Cristo e também ao Deus Pai e ao Espírito Santo. Então ele é um servo de Deus. Dos versículos 2 a 4 ele fala que as provações produzem um fruto chamado perseverança. E este fruto somente tem quem é provado na fé. Esse fruto só pode vir de provações da fé. Perseverança. Do versículo 5 a 8, ele mostra como obter a sabedoria justamente para resistir àquelas provações. Se quer ser vencedor nas provações, a sabedoria precisa vir de Deus, e por isso ele ressalta: você pede a sabedoria a Deus. Peça a Deus e ele lhe dará a sabedoria para resistir às provações. Em nosso texto de hoje, o versículo 9 a 11, ele trata da questão de um tipo de provação, que pode ser sem dinheiro ou com dinheiro. Exatamente isso que vocês ouviram. O cristão pode ser provado quando ele não tem dinheiro, bem como ele pode ser provado quando ele tem dinheiro. Às vezes nós temos a ideia de que nós somos provados por Deus só quando nós não temos dinheiro. Mas não é bem assim. Nós também somos provados quando nós temos dinheiro. Penso que todos os presentes, todos aqui que estão participando desse culto, já tiveram situações em que talvez a dificuldade financeira foi muito difícil. Mas também já viveram momentos em que sobrou um pouco de dinheiro. Antes de falar sobre o texto, quero fazer uma observação. A questão de pobreza ou de riqueza, precisamos fazer a seguinte separação. Na visão bíblica, nenhum de seus filhos é pobre. Nenhum filho, nenhum cristão é pobre aos olhos de Deus. Porque ele lhe tornou herdeiro de um reino, do seu reino, em Cristo Jesus, e em Cristo ninguém é pobre. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos ter, essa visão de Deus sobre os seus filhos. É claro que ele concede bênçãos materiais, mas nós precisamos ter isso em mente, que aos olhos bíblicos,
todo cristão é uma pessoa extremamente rica. Então, na visão de mundo, aí sim, existe aqueles que são carentes financeiramente. E existe aqueles que são abastados financeiramente. Sim, existe, nós temos essa divisão na sociedade. No entanto, para provado na sua fé, em sua fé, o cristão pode ser pobre materialmente ou rico materialmente. Exatamente isso. O cristão, ele pode ser provado tanto não tendo dinheiro como possuindo dinheiro. Esse é o ponto em que o apóstolo quer fazer a diferença. É apenas uma diferença social, e que se trata das questões deste mundo. Ele começa então fazendo uma afirmação sobre quem não tem dinheiro à vontade. Aquele que conta as moedas, aquele que ele diz, ele até usa humildade. Aqui nós temos na minha Bíblia, eu tenho o termo humilde. Humilde aqui nesse sentido é aquele que tem pouco financeiramente. É aquele que conta as moedas para pagar as suas contas. É aquele que passa sufoco. Então ele afirma assim, o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. Ora, o que significa isso? O que significa de fato isso? O irmão que passa por pobreza material, ele deve se orgulhar. Por quê? O que há de mais precioso neste mundo, que é o fato de ser chamado de filho de Deus e de fato ser filho de Deus, o fato de ser herdeiro dos céus, o fato de ser perdoado dos pecados, o fato do reino de Deus estar dentro dele, e assim nós poderíamos citar outras coisas, como os frutos da fé. O pobre, a pessoa humilde aqui no sentido de ter pouco financeiramente, ele pode produzir inúmeros frutos da fé. Os frutos do Espírito: paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E estas coisas, irmãos, estas coisas que o humilde tem aqui nesse sentido, eu estou falando agora especificamente da pessoa humilde, estas coisas nunca lhe serão tiradas. Nunca lhe serão tiradas. Porque no final da vida, é isso que irá permanecer e trará a vida diante de Deus para todo sempre. Então ele aprende e trabalha algo extremamente importante na sua humildade, que é a confiança. Que é a confiança. Como assim confiança? Ora, confiança em Deus na sua providência. Exatamente isto. Aprendemos que Deus sempre irá conceder o necessário para a sua vida aqui neste mundo. E confiamos que será assim. Olhemos o quanto isto é real e verdadeiro quando olhamos para o povo de Israel. Quando eles saíram do Egito e foram para Canaã, foram guiados para a terra prometida, levaram o que tinham. No entanto, o alimento, a água, acabou, que eles tinham levado do Egito acabou. Então, eles dependeram, eles confiaram, eles tinham que confiar em Deus. Que cada manhã caía o pão do céu. Lá no deserto eles recebiam carne para comer. Lá no deserto eles tinham água para beber. Então, o humilde na sua humildade, ele precisa aprender
a confiar de que no dia seguinte ele terá o necessário para viver e viver feliz. Viver feliz, aqui não é a ideia de que ele esteja triste, por isso que ele diz, glorie-se na sua exaltação. Seja feliz, porque você foi elevado a um nível de ser chamado filho de Deus. Isso é extremamente importante. Isso é fantástico. É claro, irmãos, sem dúvida nenhuma podemos afirmar que a confiança também é um fruto da provação. Porque ele é provado, ele tem pouco, ele é provado, e essa confiança que é aumentada no seu coração, na certeza de que Deus providencia para ele o necessário, pode ser uma provação, pode ser o fruto da provação. Então, neste caso específico, o cristão trabalha, é honesto, oferta com generosidade, seriedade e alegria, e, no entanto, continua tendo poucas posses materiais. Então, ele trabalha muito a sua confiança. Vejam, aqui nós percebemos duas coisas apenas que o humilde tem que cuidar, e que ele pode ser tentado a isso. Que seria então ter ciúmes daquele que possui mais, cobiçar as coisas que são do outro. Essa é uma provação que ele ele vai enfrentar. E ao mesmo tempo, alguns humildes justificam seus pecados dizendo que roubou ou fez outra coisa errada qualquer, porque não cresce financeiramente. E talvez o pensamento de muitos, inclusive talvez de alguns cristãos, é que a pessoa honesta não consegue construir algo. De que a pessoa honesta não consegue construir algo. E a pergunta que eu faço é a seguinte, será que isto é verdade? Será que isto é verdade? Todas as coisas não procedem de Deus? É isso aí. Falo a você, irmão, que tem menos posses financeiras. Não venda ou troque a sua dignidade, seu amor a Deus, sua fidelidade a Jesus Cristo. Não venda isso, não troque. Não troque a sua herança eterna por qualquer outra coisa deste mundo. Você pode ter absoluta certeza de que isto não vale a pena. Como diz o apóstolo, glorie-se na sua exaltação. Glorie-se por ser filho de Deus, por buscar o reino de Deus em primeiro lugar e através da sua vida, mesmo sem muitos bens materiais, você ter o privilégio de ser um servo de Deus e poder proclamar as suas maravilhas. Olha como de fato nós podemos nos gloriar. Jamais troque a sua dignidade, jamais negocie a sua fé, a sua fidelidade a Jesus, porque ali isso vai passar e você vai ser aprovado na sua provação. Depois o apóstolo trata do cristão rico. Assim como em toda a Escritura Sagrada, em toda a Escritura Sagrada houveram homens que acreditavam em Deus. Tanto é que nós temos muitos como pais da fé e que eram extremamente ricos, possuíam inúmeros bens. Quando o dinheiro é adquirido de forma honesta, é bênção de Deus. Não podemos negar isso. Para algumas pessoas, Deus dá mais, para outras menos.
Mas isso, de acordo com a Escritura, também acaba sendo para o nosso próprio bem. Talvez, se tivéssemos tudo aquilo que o nosso coração desejasse, ou deseja, quem sabe nós não seríamos cristãos. Pensemos sobre isso. No entanto, cada um tem a sua luta e a sua provação. O texto então fala das provações dos cristãos ricos. Ele afirma: e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Olha, a primeira provação do rico é não confiar na sua riqueza. É não pensar que o seu coração está salvo e que a sua vida está salva pelos bens que possui. Ele corre o risco de pensar que pode confiar na mesma para a salvação, e aí ele cai numa terrível armadilha. No entanto, o texto deixa claro que sua riqueza pode murchar em seus caminhos, que o cristão não confie na mesma, que ele vença esta tentação de colocar o seu coração, a sua confiança e sua vida nas mãos da riqueza. Infelizmente, muitos caem da fé por causa de suas posses. Muitos. Seus olhos, o seu coração acabam se encantando por aquilo que é material, por ver o seu patrimônio se aumentando, sua riqueza só progredindo, que acaba perdendo o maior de todos os tesouros, a herança eterna em Cristo Jesus. Então, ser rico, nunca esqueçam que ser rico também tem as suas provações. Por outro lado, o cristão rico também pode passar pela provação de perder certas amizades por causa da sua fé. Exatamente isto. Enquanto não é cristão, pode estar cercado de pessoas que se dizem amigas, o elogiam, aplaudem. Mas quando esse homem rico passa a confessar a sua fé e entra para o corpo de Cristo Jesus, ele pode sofrer retaliações por estes grupos. A provação neste sentido é, para não perder estes amigos, ser forçado a abrir mão de uma vida cristã na presença de Deus por causa das amizades. Talvez esta perca de amizades pode lhe trazer prejuízos financeiros, inclusive. Exatamente. Porque ele opta em participar do corpo de Cristo, então muitos deixam de adquirir os seus produtos, fazem propaganda contra, os seus negócios são prejudicados. Porém, o cristão rico deve orgulhar-se nas provações que o rebaixam, talvez até mesmo com a perda das riquezas. Isso. O cristão rico, mesmo que ele tenha prejuízos financeiros por causa da sua fé, ele deve ficar feliz. Porque a perca do seu patrimônio está sendo por causa da sua fé. Está sendo por causa do testemunho que ele está dando de Cristo Jesus. Uma coisa é certa, irmãos. Sendo humildes materialmente ou ricos, ambos podem se gloriar e se alegrar.
Porque o que os mantém fiéis não é a sua pobreza ou a riqueza. O seu coração não está firme no caminho por causa da sua pobreza ou por causa da sua riqueza. Mas é o poder de Deus em Cristo pela ação do Espírito Santo que te mantém firme no caminho do Senhor. Tem aqui um texto do apóstolo Paulo que eu acho ele muito fantástico para a nossa reflexão, e eu penso que ele casa muito bem com o texto de Tiago, com esse texto de Tiago. Paulo escreveu o seguinte lá em Filipenses 4: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, irmãos, nós temos um grande irmão chamado apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, que ele sabia exatamente o que é viver com muito pouco e também viver com fartura. Mas em todas as situações ele escreve assim: aprendi o segredo. Aprendi o segredo a viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente em toda e qualquer situação. Não negar a sua fé. Se tem muito ou pouco materialmente, não importa. Deus é o motivo da nossa felicidade, é a força que precisamos para superar as provações. Seja por possuirmos pouco ou muito, tudo vem do Senhor. Ele é quem nos fortalece e nos dá razão para nós vivermos felizes e consagrados ao seu santo nome. Que Deus continue sendo a base da verdadeira felicidade, da nossa felicidade. Que nós aprendamos de fato a dar valor naquilo que tem que ser dar valor. As coisas do reino de Deus precisam estar em primeiro lugar. Não tem choro, não tem desculpa. Se o nosso coração, se a nossa vida está de fato firmado na palavra do Senhor, então nós podemos ter pouco ou muito, nós seremos felizes, nós seremos consagrados e nós seremos de fato pessoas que semeiam a palavra do Senhor, para que através desta semeadura o Espírito Santo faça o seu trabalho. Então, seja lá como for, se você é um cristão humilde com poucos bens materiais ou com muito, não importa. Consagre tudo ao Senhor. Dedique sua vida a Ele. Não abra mão dos seus princípios cristãos, da palavra do Senhor e de sua fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo lhe dará força através da palavra da Santa Ceia para permanecer firme neste caminho, para a honra e glória do nome do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós queremos neste momento elevar a Deus o nosso pedido e agradecimento de oração. Quero agradecer a minha esposa que está aqui, trazendo os vossos pedidos.
Obrigado. Nós temos aqui Leci Kempin Ebert, pede oração para o seu esposo, Darli Ebert, que não está bem. Ilma Knack pede oração por sua saúde e agradece por seu esposo, que sempre está ao seu lado. Emma Klippel pede oração para seu filho Almiro Frederico por mais um ano de vida, no dia 19 de abril. Celina Heller pede oração por ela e seu esposo Adelar, que irão realizar outro procedimento cirúrgico de câncer de pele, e também pela viagem ao Espírito Santo. Maria Helena Klippel pede oração para a família Hoffmann, que está enlutada com a morte de Natalino hoje. Cacilda Vilque Silva pede oração para sua família. E também queremos incluir aqui a Jane Glitz e a Eliane Sapka. A Eliane também que está, a Eliane Sapka, que é muito conhecida aí por todos nós, ela também está com câncer nos lábios, tá? Então nós queremos pedir a proteção do nosso Deus para esses nossos irmãos. Que o Pai esteja aí conduzindo esse momento de oração e que também os nossos pedidos e agradecimentos subam à sua presença e que Ele faça a vontade dEle na vida de cada um. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, tudo procede de Ti. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem das Tuas mãos. E nós entregamos tudo em Tuas mãos. Queremos ser servos dedicados e consagrados, e sabemos que como servos do Senhor nós seremos provados, tanto na nossa humildade, em poucos bens materiais, como também na riqueza. O cristão, ele sofre provações de todos os lados e de todas as formas. Mas Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que nos garante que sempre teremos o necessário para viver. E isso nos dá tranquilidade, isto nos dá paz. Isso, de fato, faz com que o nosso coração se alegre. Dá-nos, Senhor, o Teu Espírito e também dá-nos a Tua sabedoria, para nós nos alegrarmos tanto na humildade das posses, como também nas riquezas das mesmas. E que nosso coração jamais tire os olhos e perca o foco de estar no Teu caminho, sendo guiado pelo Espírito Santo. Guia-nos, Espírito Santo, para que nós jamais nos desviemos do Teu caminho. Guia-nos de acordo com a vontade do Pai. E que o nosso coração diga amém em todas as situações da nossa vida. Que nós sejamos pacientes na humildade e também pacientes na riqueza. Que saibamos estender a mão aos nossos irmãos necessitados. Pai amado, o Senhor ouviu todos os pedidos que aqui foram colocados da Leci Kempin, da Ilma Knack, da Emma Klippel, da Celina Heller, da Maria Helena, da Cacilda Silva. Também colocamos na Tua presença a Jane Glitz e a Eliane Sapka, ambas também lutando contra um câncer. Nós entregamos estes irmãos aos Teus cuidados, pois Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Tu és aquele que governa a nossa vida, seja na saúde ou seja na doença, seja no pouco ou no muito. Precisa ser o Senhor quem esteja governando o nosso coração.
O nosso desejo, Pai, é que a saúde de cada um dos nossos irmãos seja restabelecida e que eles possam voltar ao convívio normal com a sua família. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso nós os entregamos aos teus cuidados, pedindo, Pai amado, que o Senhor conduza cada um conforme o teu santo querer. Acima de tudo, nós apenas pedimos, Pai, que mantenha o coração de cada um firme no teu caminho, fiel ao Senhor, para que assim eles possam também estar felizes em todos os momentos e em todas as circunstâncias da sua vida. Olhe, Senhor, por todas as famílias que estão participando do nosso culto, esteja em cada lar, esteja em cada coração, esteja, Senhor, em cada alma, dando a eles a verdadeira alegria que procede de ti ao coração dos seus filhos. Conduza o nosso país, conduza os nossos governantes, conduza, Pai, todo esse período, todo este ano, em que nós também enfrentaremos muitas situações difíceis, mas com a bênção do Senhor chegaremos no final, dando glórias ao teu santo nome. Pai amado, esteja também com cada criança, cada jovem, muitos jovens perdidos no mundo do crime, da droga, esteja no coração deles. Mude os seus corações para que eles se voltem a ti. Olhe por aqueles que não acreditam no teu santo nome, para que o Espírito Santo também faça morada neles, para que o Senhor esteja no coração de cada um e mantenha os cristãos firmes no teu caminho, pregando o teu santo evangelho para todas as nações. Nós assim nos entregamos aos teus cuidados, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estimados irmãos, todos nós vimos aqui os pedidos que foram colocados. Muitos irmãos em situações difíceis com a sua saúde. Nós pedimos assim que vocês incluam todas as famílias que sempre estão presentes no culto. Vocês podem ler o nome, vocês podem entrar no chat e acompanhar e colocar essas pessoas, esses irmãos na fé. Inclusive, se vocês quiserem até escrever no chat lá, mandando uma mensagem para as pessoas que pediram oração, que estão passando um momento difícil, podem colocar, fiquem à vontade. Esse grupo aqui é o nosso grupo de louvor ao nosso Deus, e eu tenho certeza que eu aqui de Cacoal, vocês aí onde quer que vocês estejam, nós poderemos nos auxiliar, nos ajudar com a palavra do Senhor em todos os momentos. Portanto, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Também, irmãos, quero agradecer aí a todos que já adquiriram o meu livro, aos que ainda estão comprando, graças, muito obrigado pela aquisição, sempre à disposição de vocês. Comunico que na sexta-feira à noite nós teremos a reunião da diretoria da Casa de Apoio, tá? Às 19h30. Sábado teremos instrução de manhã e à noite o nosso culto
presencial e também online. E também reforço aí a questão do meu canal no YouTube, irmãos. Se inscrevam no canal, compartilhem o link dos cultos, mensagens, estudos, instruções de adultos. Tem muito conteúdo lá para ser compartilhado com tantas pessoas que estão precisando ouvir a palavra do Senhor. Conduzem isso até esses irmãos que certamente os auxiliarão muito. Irmãos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vou deixar com vocês aqui o hino da bênção e também depois mais um hino que nos lembra que nós, tudo que no mundo você tem, perde seu valor. Então que nós pensemos de fato e coloquemos naquilo que tem mais valor na nossa vida. Um beijo no coração, um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Jesus, não desistam do caminho do Senhor, permanecemos firmes nele e até as nossas próximas atividades. Fiquem com Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você.